Na última sessão conjunta do ano, Câmara e Senado aprovaram a Lei Orçamentária para 2020, cuja principal novidade é a obrigatoriedade de repasse direto dos recursos previstos em emendas parlamentares para estados e municípios. O orçamento total da União será de 2,8 trilhões de reais, dos quais 162 bilhões serão recursos para investimento. O salário mínimo para o ano que vem será de R$ 1.031 e a estimativa de déficit ficou em 124 bilhões de reais. O plenário do Congresso Nacional faz história. Estamos votando o primeiro orçamento impositivo da história do nosso país. Ao final, nós estamos, presidente, ampliando em quase todas as áreas, praticamente, mas sobretudo nas mais sensíveis, as despesas discricionárias, que são as que entregam bens e serviços à sociedade. Mais de 5 bilhões na saúde, mais de 8 bilhões no MDR, mais de 2 bilhões na educação. Esses demagogos dizem que estão preservando a saúde e a educação. São os mesmos que defendem a PEC dos tetos dos gastos, que massacra a saúde e a educação. São os mesmos que defenderam a reforma da Previdência, que massacra os trabalhadores brasileiros. São os mesmos que defendem uma lógica que tira dinheiro da saúde e da educação, que defendem a política do Paulo Guedes, que está quebrando o país, que está levando o país a uma crise sem precedentes. O plenário do Congresso rejeitou o destaque do Partido Novo, que pedia a redução do valor do fundo eleitoral para 1,3 bilhão de reais. Com isso, fica mantido o valor inicialmente proposto pelo Poder Executivo de 2 bilhões de reais para financiar as campanhas municipais do ano que vem. E estamos falando aqui em encaminhar 2 bilhões de reais para campanhas eleitorais, para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, contratar cabo eleitoral, fretar jatinho. Caros colegas deputados, 10% do dinheiro do fundo partidário eleitoral vai para fretar jatinho. É um absurdo. Esta é a nossa chance. É a nossa chance de dizer para o povo brasileiro que estamos indo na direção correta. Estamos indo na direção de reduzir este valor pago para campanhas e não de aumentar. Como que um operário pode fazer campanha para deputado, para senador ou governador, se ele não tem financiadores? Como que uma professora pode fazer campanha se ela não tem dinheiro para sustentar a sua campanha? Como que pessoas simples podem fazer campanha? O Partido Novo, por exemplo, que vem ditar regras aqui falando de moralidade, é o partido financiado por milionários nesse país. Em 2018, seus candidatos arrecadaram 43,5 milhões de reais, um valor 40 vezes maior do que recebeu do fundo eleitoral. O Congresso Nacional aprovou ainda um projeto de crédito orçamentário que destina 561 milhões de reais para diversas áreas, incluindo educação, meio ambiente e segurança pública, e que agora segue para a sanção presidencial. As duas casas do parlamento também derrubaram o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga o regime especial de tributação para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida. O placar foi de 343 votos contra e apenas 3 a favor do veto na Câmara e de 63 votos contrários e nenhum favorável no Senado. O líder do PSL no Senado Federal, Major Olímpio, explicou a derrota do governo. Trata-se de uma orientação da própria liderança do governo, do próprio governo, num reconhecimento e retroceder numa matéria dessa natureza que poderia gerar insegurança jurídica, milhares de demissões e grave injustiça em relação à faixa mais baixa de renda do Minha Casa Minha Vida. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, fez um balanço da votação e dos trabalhos legislativos ao longo do ano. Estamos chegando ao final do primeiro ano desta legislatura. Uma legislatura que saiu das urnas com um perfil transformador e uma grande responsabilidade. Colocar o parlamento no seu devido papel, ao centro da Praça dos Três Poderes e no coração dos debates substantivos da República Brasileira. Nunca
o parlamento brasileiro teve tanta capacidade de definição de um orçamento federal. Antes, mesmo com a aprovação de recursos na lei orçamentária anual, para determinado investimento público, os prefeitos, os governadores, os parlamentares e até ministros buscavam de pires na mão a ajuda do Poder Executivo para ver executado o seu plano pretendido. Essa relação daninha, enfraquecedora para o Legislativo, virou passado. O Legislativo brasileiro virou a página para escrever a história de um novo Brasil.